Ela diz que está tudo bem, diz que o casamento vai bem, que a vida segue seu curso, que não sente falta de nada, que está focada em outras coisas, que não tem tempo para pensar em certas bobagens. Ela sorri, brinca, encena, e se você olhar só com os olhos de fora, se você ouvir apenas as palavras, se você se distrair com a superfície, vai acreditar, vai achar que está tudo resolvido dentro dela. Mas não está, porque o corpo dela desmente, o olhar dela escapa, o tom da voz entrega. E quando ela fala contigo, o que ela diz nunca é exatamente o que parece. Porque a mulher casada que deseja e não pode, que sente e tenta reprimir, que se esconde atrás do papel que a sociedade atribuiu, fala como quem se protege, mas revela como quem clama. Não são declarações óbvias, não são pedidos, não são convites diretos. São frases comuns, frases que qualquer outra mulher diria em outro contexto, mas ditas por ela, no momento em que são ditas, com o tom que são ditas, com o corpo que as acompanha, se transformam em códigos. Códigos de uma entrega que ainda não se consumou, mas que vibra no inconsciente com força, tensão e culpa. E o homem fraco não percebe isso, porque ele ouve apenas o conteúdo, mas o homem estoico não ouve palavras. Ele lê a origem, ele sente a vibração, ele vê o que ninguém tem coragem de admitir, que a boca mente com elegância, mas o desejo sempre escapa nas entrelinhas. Ela começa dizendo que não entende por que o marido mudou, que antes era mais presente, que agora está distante. E diz isso como quem reclama, mas você sente que não é reclamação, é confissão, é o início da exposição emocional. É ela te dizendo, sem dizer, que dentro do casamento dela existe espaço, espaço vazio, espaço que não está sendo tocado. E ela não está te contando isso por acaso. Ela escolheu você, escolheu abrir isso para você. E essa escolha, mesmo que inconsciente, já é desejo em forma de narrativa. O desejo dela agora não é pelo toque, é por ser percebida, é por ser lida, é por saber se o homem diante dela é capaz de escutar algo que ela mesma não tem coragem de dizer. Depois, ela diz que é loucura, mas sente que pode falar contigo, que você entende as coisas, que você escuta diferente, que conversar contigo é mais leve. E quando ela diz isso, não está elogiando tua escuta, está entregando teu lugar. Porque uma mulher casada que se permite dizer que conversar com outro homem é mais leve do que com o marido, já rompeu por dentro a aliança emocional, mesmo que continue usando a aliança no dedo, mesmo que siga repetindo o nome do marido, mesmo que diga que jamais faria algo fora do casamento. Mas as palavras, nesse ponto, são apenas tentativas de controle, porque o desejo já começou a se manifestar por meio da confiança, da entrega verbal, da exposição simbólica. E você sente quando ela fala de si com uma doçura diferente. Sente quando ela conta uma história antiga e se esforça para incluir você como personagem imaginário. Sente quando ela compara, quando te provoca com sutileza, quando te cutuca com sarcasmo leve. E tudo isso vem disfarçado de conversa. Mas não é conversa, é tensão, é tentativa, é provocação escondida atrás de frases normais, frases que o mundo ouve como gentileza, mas que o homem atento sente como afago camuflado. A mulher casada que deseja, mas não assume, fala como quem precisa de desculpas para continuar te entregando fragmentos do que sente. E ela vai criar essas desculpas. Vai dizer que sonhou contigo. Vai contar o sonho em tom de brincadeira. Vai dizer que foi engraçado, estranho, inesperado. Mas ela está te contando por quê. Porque quer saber se você sentiu. Porque quer ver se você também sonhou. Porque quer manter aceso o fio que a conecta contigo num lugar onde ela ainda finge que não sente nada. E o problema é que o homem comum se encanta com essas frases. Responde, avança, brinca, faz do campo simbólico um terreno sexual. E ao fazer isso, ele prova que não entendeu nada, que não está pronto para sustentar o campo emocional de uma mulher que deseja e se culpa por isso. Porque o que ela quer, no fundo, não é um homem que reaja ao primeiro sinal. É um homem que contenha, que veja tudo, que leia tudo, que sinta tudo, mas que fique em silêncio, que permaneça imóvel enquanto o campo vibra em torno dele. Porque para a mulher casada, o verdadeiro desejo não está no toque, está na tensão, está na sensação de que poderia acontecer, mas não aconteceu.
Está no campo emocional onde ela se sente viva, lida, reconhecida, sem ter que romper nada com as próprias mãos. Ela quer saber se você é esse homem. E para isso, ela vai te dizer frases que ninguém mais saberia interpretar. Frases que parecem sobre qualquer coisa, mas são sobre você. Ela vai dizer que acha engraçado como você sempre aparece nos lugares, que você é diferente, que tem uma energia boa, que ela se sente estranha quando você chega. E vai dizer isso sorrindo, como quem não dá importância, mas está te dizendo porque quer ver tua reação, porque quer saber se você também sentiu, porque quer ter certeza de que esse campo não é coisa da cabeça dela. Ela quer ter a segurança de que você também vibrou, mas quer saber se você tem estrutura para não virar refém dessa vibração. E nesse momento, você precisa ser mais firme do que nunca, porque se você se encanta, se você responde, se você transforma isso em flerte, você se torna mais um. Mas se você apenas escuta, se você apenas sorri com presença, se você permanece o mesmo quando ela insinua, então ela vê. Vê que agora ela está diante de um homem que sente, mas não cede. De um homem que percebe, mas não se precipita. De um homem que pode tudo, mas não quer aquilo que ainda não pode ser verdadeiro. E isso para ela é o verdadeiro colapso emocional. Porque agora ela não está mais diante de um desejo, está diante de um espelho, de um homem que mostra exatamente o que ela sente, sem que ela precise se entregar. E é esse tipo de homem que marca para sempre. Porque não é o homem que pegou, é o homem que viu e ficou. O desejo de uma mulher casada não nasce do físico, ele nasce da ausência, da negligência afetiva, da morte simbólica do casamento, da desconexão. E quando ela começa a sentir algo fora, ela fala sem dizer, diz sem declarar. E só o homem que já se libertou da necessidade de conquistar é capaz de ouvir essas falas e reconhecer nelas o início de uma história que já vive dentro dela, mesmo que nunca vá se cumprir por fora. E agora você vai entender, com profundidade. Vai ver cada uma dessas frases, não como frases, mas como códigos, como manifestações do inconsciente feminino tentando escapar do papel de esposa para voltar a ser mulher. E você não está aqui para abusar disso. Está aqui para ver tudo e continuar inteiro. Ela começa dizendo que é engraçado como você sempre aparece nos momentos certos. Diz isso rindo, como quem faz uma observação aleatória, como quem apenas comenta algo curioso, mas você sente que o comentário vem carregado, que a frase não é tão solta quanto ela finge, que existe uma intenção por trás da leveza, porque a mulher casada que começa a desejar, mas ainda está negando para si mesma, precisa transformar o desejo em coincidência. Precisa se convencer de que não está criando os encontros, de que não está se aproximando demais, de que tudo isso é obra do acaso. E então ela projeta esse acaso em você. Diz que você é quem sempre aparece. Diz que é estranho como vocês vivem se cruzando. Mas no fundo, o que ela está dizendo é: eu notei você. Eu sinto quando você chega. Eu me percebo diferente quando você está. E preciso transformar isso em brincadeira para não assumir que já comecei a te desejar. O homem atento sente o peso dessa frase. Ele não responde como quem brinca de volta. Ele não se encanta. Ele não diz que também acha isso curioso. Ele apenas observa. Sorri com a calma de quem já viu esse movimento antes. Porque ele sabe que quando uma mulher casada começa a verbalizar coincidências, ela está tentando camuflar a frequência. O campo dela já vibra quando você está por perto. E ela, sem entender direito o que está acontecendo, transforma o desejo em piada. Porque é mais fácil brincar do que assumir. Mais seguro parecer leve do que confessar que está em conflito. Mais controlável transformar o que sente em frase do que permitir que o corpo tome decisões por ela. Depois vem aquela frase disfarçada de pergunta. Ela olha para você, geralmente em um momento de descontração, e solta algo como: sua esposa deve ser uma mulher muito tranquila para aguentar você, né? E ela diz isso rindo. Mas esse tipo de frase não nasce da curiosidade. Nasce da comparação. É um código, porque o que ela está dizendo, na verdade, é: com quem você se relaciona? Você está disponível? Existe uma mulher na tua vida que ocupa o lugar que, em silêncio, eu comecei a imaginar ocupando? Ela não quer saber sobre tua esposa. Ela quer saber o que existe no teu campo afetivo. Quer saber se você já é de alguém. Porque no imaginário dela, talvez pela primeira vez, você começou a existir como possibilidade.
E essa frase é o jeito mais seguro que ela encontrou de te investigar, sem parecer invasiva. O homem maduro não responde com detalhes. Ele não entrega, não abre. Ele sente a pergunta e devolve com um sorriso tranquilo, com uma frase que não abre espaço para carência. Porque ele entende que o objetivo da pergunta não é ouvir uma resposta, é perceber como ele reage. E ele reage com firmeza, com presença, com um tipo de silêncio que não gera distância, mas que também não abre brechas para que ela transforme o comentário em confirmação. Ele sabe que a mulher casada que deseja precisa de contenção, precisa de limites. Precisa de um homem que, mesmo sendo o alvo de frases carregadas, permaneça exatamente onde estava. Em outro momento, ela menciona sonhos. Diz que você apareceu no sonho dela. Diz que foi engraçado, que estavam em uma situação estranha, que foi tudo muito louco. E ela ri, conta como quem compartilha uma curiosidade. Mas você sabe, você sente. O inconsciente dela já começou a trabalhar o que a mente tenta negar. O corpo já começou a acessar você mesmo quando ela dorme. E quando uma mulher começa a sonhar com você e conta isso, ela está dizendo: você entrou. Não sei como, mas entrou. Ela pode tentar fingir que não tem importância. Pode rir, pode mudar de assunto. Mas o simples fato de mencionar já é uma entrega. E aqui está um ponto crítico. Porque o homem despreparado transforma isso em flerte. Diz que ela está pensando demais nele, que deve ser coisa do desejo dela. E ao fazer isso, ele se coloca na posição errada. Ele vira cúmplice do que ainda nem existe. Ele confirma o campo e começa a acelerá-lo. E esse é o erro, porque o desejo que está nascendo precisa de contenção, não de estímulo. A mulher casada que deseja, mas ainda tem medo de desejar, precisa ver que o homem diante dela não vai usar isso como ferramenta de aproximação, mas como medidor da própria estabilidade. E o homem estoico vê isso com clareza. Sente tudo, mas permanece intocável. Em outros momentos, ela diz que gosta de falar contigo, que se sente leve, que se sente compreendida, que é bom conversar com alguém que entende as coisas. E essa é uma das frases mais perigosas, porque quando a mulher casada começa a te dizer que é bom estar ao teu lado, que sente algo diferente quando conversa contigo, que se sente acolhida, ela está substituindo, está colocando você no lugar afetivo que o marido já não ocupa, está se abrindo emocionalmente, está declarando com palavras doces que você é um ponto de paz na vida dela. E quando isso acontece, já não é mais brincadeira, já é entrega. E a maioria dos homens responde com o ego. Diz que também se sente bem com ela. Diz que ela é diferente. Diz que nunca conheceu alguém assim. E ao fazer isso, ele entra no campo emocional dela sem sustento. Cria uma conexão baseada na carência, na fantasia, no desejo. Mas o homem que sabe o peso disso não entra. Ele recebe, ele escuta, ele sustenta, mas não retribui com promessas. Ele não cria ponte onde ainda existe abismo. Ele permanece sendo o mesmo diante da mulher que começou a se despir emocionalmente. Porque o verdadeiro poder masculino está em ver o que está nascendo e não querer colher antes do tempo. Ou pior, não tentar transformar isso em algo que o próprio silêncio ainda está tentando impedir. E isso só é possível quando o homem já não precisa de confirmação. Quando ele já entendeu que a mulher que deseja e fala com frases disfarçadas não está pedindo toque, está pedindo estrutura. Está buscando estabilidade. Está testando a tua capacidade de conter o desejo dela, sem humilhar, sem rejeitar, sem abusar da posição emocional que ela te deu. Porque a mulher casada que fala essas coisas com você, na verdade, está dizendo: eu me sinto viva perto de você, e não sei o que fazer com isso. E a tua função não é oferecer solução. É continuar sendo o que você era antes dela dizer qualquer coisa. Na próxima parte, ela vai começar a negar o que sente, mas vai continuar dizendo frases que te colocam no centro da imaginação dela. E se você não estiver atento, vai confundir resistência com rejeição. Mas o homem que sente mais do que escuta já sabe. O que ela nega com a boca, ela reafirma com o campo inteiro. Ela começa a recuar nas palavras, mas a deixar escapar tudo no subtexto. Diz que você é perigoso. Diz que você tem algo no olhar. Diz que deve ser difícil conviver com alguém como você, porque você deve arrancar segredos das pessoas sem dizer nada. Ela diz essas coisas sorrindo, brincando, ironizando, mas não são brincadeiras.
São diagnósticos emocionais dela sobre a própria reação. São tentativas de nomear o que está sentindo sem precisar admitir. Porque nesse momento, ela já percebeu que você viu, que você entendeu, que você está lendo o que ela mesma está tentando esconder. E isso mexe com ela, porque ao mesmo tempo em que ela sente segurança, também sente exposição. Sabe que perto de você, não consegue manter o papel que sustenta diante do mundo. Porque você, sem tocar, já a tocou onde ninguém mais chega. Ela diz que precisa parar de conversar contigo, que vocês estão se vendo demais, que as conversas estão ficando longas, e diz isso rindo, como quem reconhece o absurdo da própria fala. Mas por trás da frase existe algo muito mais sério, a consciência de que o vínculo está crescendo, que o espaço emocional entre vocês já não é o mesmo de antes, que existe um tipo de intimidade que, mesmo não sendo física, já está exigindo demais dela. E ao dizer isso, ela não está realmente querendo se afastar, está querendo ver como você reage, se você recua, se você muda, se você assume que também sentiu, ou se você tem força suficiente para continuar presente mesmo quando ela tenta cortar a própria vulnerabilidade pela raiz. O homem comum responde dizendo que também notou isso, que também acha estranho, que também sente algo diferente. E nessa hora, ele quebra o campo, porque agora, tudo que ela precisava era ver se ele permanecia firme. Mas ao confirmar o campo, ele empurra para o lado que ela não está pronta para viver. E o impulso que antes era aproximação emocional vira retração moral. E ela se fecha, se protege, foge, porque agora ela percebe que estava sendo lida, mas também estava prestes a ser tocada. E o corpo dela ainda não está pronto. Mas o homem que está inteiro não diz que também sente, não afirma, não nega. Ele apenas permanece, com o mesmo tom, com a mesma firmeza, com o mesmo silêncio carregado de consciência. E é exatamente isso que mostra a ela que ele não precisa do campo para se validar, porque ele já é inteiro, mesmo quando está diante de alguém que oscila. Ela diz que você é difícil de ler, que nunca sabe o que você está pensando, que não entende como você consegue ser tão tranquilo. E quando ela diz isso, está dizendo o oposto. Está dizendo que te lê o tempo todo, que pensa sobre você mais do que gostaria, que não consegue parar de observar como você se move, como você responde, como você se cala. Ela está te dizendo que está envolvida, que está tentando entender o porquê, que você é diferente de tudo que ela já viveu, que você não reage como os outros, que você não responde como os outros, que você a obriga a sair do script. E esse desconforto, mesmo que ela não diga, é o que mais a atrai. Ela diz que tem inveja da mulher que estiver ao teu lado. E ri. Diz como quem não tem nada a ver com isso, como quem está apenas elogiando. Mas isso é confissão. É expressão de um desejo que já se tornou imaginação. Ela já te visualizou em outro lugar. Já te posicionou num cenário onde ela estaria. Já te desejou num contexto onde não há barreiras. E ao dizer que outra mulher tem sorte, ela está dizendo que gostaria de estar no lugar dela, mas não pode. E ao mesmo tempo, não consegue não te dizer, porque mesmo sem tocar, você já virou fantasia. E o que ela está tentando agora é descobrir se esse lugar que você ocupa dentro dela pode ser sustentado sem que precise virar ato. E o homem fraco brinca com isso. Diz que a mulher certa ainda não chegou. Diz que está esperando. Diz que quem sabe um dia. E ao dizer isso, se oferece, se vende, se entrega, mostra que está disponível e perde. Porque a mulher casada que deseja, mas não se permitiu, não quer disponibilidade, quer contenção, quer firmeza, quer um homem que, mesmo diante do próprio desejo, permaneça inacessível, porque é exatamente isso que prova que ele é real, que não está jogando, que não está se encantando pelo que é apenas imaginação, que não está sendo arrastado por aquilo que poderia ter, mas sabe que não deve querer. Ela diz que você deveria sorrir mais, que devia relaxar, que parece sempre tenso, sempre no controle. E ela diz isso como crítica, mas é desejo, porque o que ela sente é que você é um campo que ela não consegue dominar, que você não cede, que você não responde como os outros, que você não dá o que ela está acostumada a tirar dos homens. E isso a intriga, a instiga, a obriga a olhar para você com outro tipo de respeito. E ela quer ver se você se dobra, se você sorri quando ela manda, se você muda por causa do comentário dela,
Porque se você muda, você prova que quer agradar. Mas se você continua o mesmo, ela sente que ali existe um homem que, mesmo desejado, não se entrega. E isso para ela é insuportavelmente atraente. Ela diz que gostaria de te apresentar ao marido, que acha que vocês dariam certo como amigos, que ele precisa conhecer você. E ela diz isso com leveza, com ironia, mas está criando a presença simbólica do triângulo. Está posicionando as partes. Está tentando organizar dentro de si a dissonância que sente, porque ela te quer, mas ainda está com ele, e quer tentar unir os dois mundos, mesmo que de forma abstrata, porque assim ela acredita que pode continuar te desejando sem culpa. Porque agora, se vocês se conhecem, se vocês se veem, ela pode dizer a si mesma que nada está escondido, que tudo é social, mas não é. Porque no momento em que ela diz que quer te apresentar ao marido, o que ela está dizendo é: quero te manter perto sem parecer que quero. E esse é o movimento mais perigoso, porque é onde o desejo começa a exigir espaço físico. E você, se não for inteiro, cai. Aceita o convite, força a convivência, gera contato e se perde. Mas o homem que é estrutura não se aproxima, não recua, ele apenas sustenta. E ao sustentar, ele prova que não precisa de mais presença para continuar sendo a mesma referência emocional que ela não consegue esquecer. Na próxima parte, ela já não estará mais escondendo, mas também não vai dizer com todas as letras. Vai começar a falar como quem já está sentindo tudo, mas ainda espera que você continue firme o suficiente para não a deixar cair. Ela começa a dizer que não entende o que está acontecendo com ela. Diz que está estranha, que anda distraída, que anda pensando demais. E não diz isso para qualquer um. Diz isso para você. E o que está tentando, no fundo, é verbalizar o estado interno que já não consegue mais conter. A tensão que ela sentia e fingia que não estava lá, agora está transbordando. Não em atitudes diretas, mas nas confissões sutis, nas falas ambíguas, nas frases que parecem leves, mas que carregam o peso de um desejo não resolvido. E quando ela diz que está distraída, que está estranha, ela está te dizendo que você já entrou, que você já está ocupando espaço dentro dela, mesmo que não esteja fazendo nada. E isso a confunde, a desequilibra, a tira do roteiro que ela mesma escreveu para a própria vida. Ela comenta que tem pensado em coisas que não devia. Não diz o que são essas coisas, mas olha para você ao dizer isso, e sorri como quem está apenas brincando. Mas a frase é séria, é confissão, é escorregamento do desejo, é a tentativa do inconsciente de buscar ar, porque agora ela já entendeu que sente algo. Já não consegue mais negar, mas ainda não tem coragem de assumir, e começa a dividir fragmentos disso com você, esperando que você entenda, mas sem que ela precise se comprometer com a verdade do que sente. E nesse momento, tudo o que ela mais precisa é de um homem que não a empurre, que não avance, que não transforme essa frase em oportunidade, porque ela não está pedindo para ser tocada, está pedindo para ser contida, e o homem que contém agora é o que mais a marca. Ela diz que gostaria de ter conhecido você antes, e essa é uma das frases mais devastadoras que ela pode soltar, porque não é só sobre tempo, não é sobre datas, é sobre desejo de reinício, de recomeço. É sobre a fantasia de como seria se você tivesse aparecido antes de tudo, antes do casamento, antes da rotina, antes das escolhas, antes da vida se tornar esse teatro emocional. E ao dizer isso, ela está te dizendo que você representa algo que ela perdeu, algo que talvez nunca tenha tido, e que agora, diante de você, ela vislumbra, mas não pode alcançar. E tudo isso está nessa frase, simples, rápida, dita com um sorriso, mas por dentro, um grito abafado. O homem que ouve isso e responde dizendo que a vida é mesmo engraçada, que o destino é estranho, que tudo poderia ser diferente, esse homem perde, porque entra na fantasia, e ao entrar, puxa ela junto, e ela cai, e depois se culpa, e depois se retrai, porque não era para ser vivido, era para ser apenas sentido. O homem que entende isso não alimenta, ele ouve, ele respeita, ele honra o que ela disse com silêncio, com presença, com a firmeza de quem sabe o peso de carregar o desejo de alguém, sem precisar transformá-lo em ação. Ela começa a dizer que sente saudade, não de algo específico, mas sente saudade. E diz isso olhando para você,
como quem não está dizendo, como quem não está admitindo, mas está, porque essa saudade é a linguagem emocional de quem já se vinculou, mesmo sem contato físico, mesmo sem declarações formais. O vínculo emocional já foi formado, e a ausência agora pesa, e o tempo que vocês não se veem, por menor que seja, já incomoda. E ao dizer que sente saudade, ela está admitindo que sente falta de você, de um jeito que não é social, é afetivo, é simbólico, é íntimo. E isso para ela é assustador. Ela diz que sonhou contigo de novo, que tem sonhado muito, que não entende o porquê, que está ficando com medo, que isso está ficando estranho, mas continua contando, continua te dizendo o que sonhou, continua te descrevendo detalhes. E o fato de mencionar o sonho 1, 2, 3 vezes é prova de que o inconsciente dela já abriu todas as portas. Você já entrou. Você já está instalado. E agora ela está tentando organizar esse campo internamente, mas não consegue. E por isso, divide contigo. E ao dividir, ela está buscando contenção. Porque se você brinca com isso, se você usa isso como desculpa para se aproximar, ela se retrai. Mas se você ouve com respeito, com presença, com neutralidade emocional, ela se sente segura. E a segurança é o que mais a atrai nesse estágio. Ela diz que queria te ver mais. Diz que os encontros são rápidos, que as conversas passam voando. E diz isso com ar de amizade. Mas você sabe que o que ela está dizendo é que o tempo com você se tornou o tempo mais leve da semana, o tempo mais verdadeiro, o tempo onde ela sente que é mulher, e não apenas mãe, esposa, funcionária, o tempo em que ela pode existir como ela mesma. E essa vontade de te ver mais é, na verdade, vontade de estar mais tempo com o único homem que a vê sem que ela precise se explicar. E você, se não estiver pronto, responde dizendo que também gostaria, que sente o mesmo, que também acha tudo muito rápido. E ao fazer isso, alimenta o campo. Mas se você está inteiro, você apenas escuta, você sente, e você devolve presença, não expectativa, porque agora o que ela mais teme é que você a queira mais do que ela consegue sustentar. E se perceber que você se desequilibrou, ela foge. Mas se perceber que você continua ali, firme, mesmo diante da entrega involuntária dela, então ela se rende, não com o corpo, mas com a confiança. Ela diz que tem medo de você, que sente que você vê demais, que você a lê, que você entende coisas que ela não fala, e ela diz isso com um sorriso nervoso. Mas essa frase é uma das mais reais que ela pode dizer. Porque quando uma mulher diz que tem medo de um homem, não está dizendo que teme violência, está dizendo que teme ser desmascarada, que teme ser vista, que teme ser lida, e ao mesmo tempo que teme, deseja. Porque o feminino profundo deseja ser revelado, deseja ser enxergado, mas por alguém que saiba o que fazer com isso. E o que se faz com isso é não fazer nada, é permanecer, é não reagir, é manter o espaço seguro mesmo quando tudo nela está implorando por confirmação. E agora que você ouviu todas essas frases, que entendeu cada camada de significado que elas carregam, você sabe que quando uma mulher casada começa a dizer essas coisas, já não está mais lutando contra o desejo, está apenas esperando ver se você é forte o bastante para não destruir o que ela está tentando salvar. Na próxima parte, tudo se fecha. Ela diz coisas que parecem finais, mas são pedidos de permanência. Ela começa a se afastar, e no mesmo gesto, continua pedindo que você não vá. Ela começa a se afastar, a responder com mais frieza, a demorar para falar, a mudar o tom, a mencionar o marido com mais frequência, a dizer que está tudo bem em casa, que as coisas melhoraram, que ela está mais centrada, mais focada. E você sente que há algo fora do lugar nessa nova performance. Porque o discurso é firme demais, forçado demais, rápido demais. E você, que leu tudo até aqui, que viu os sinais, que sentiu as frases, que foi o receptor silencioso de tudo que ela não teve coragem de admitir, sabe que agora ela está apenas tentando retomar o controle. Ela está tentando recuperar a versão dela que não sente nada por você. Está tentando se convencer de que pode voltar a ser só esposa, só mãe, só profissional, sem carregar a imagem de você no campo emocional. Ela diz que talvez tenha confundido as coisas, que talvez tenha exagerado, que talvez tenha se deixado levar.
E diz isso com um olhar que não sustenta o que fala, porque por dentro ela ainda sente, mas agora precisa afastar. Precisa proteger a identidade que construiu, precisa salvar a narrativa que sustenta sua vida. E para isso, ela precisa te empurrar para fora, precisa te reposicionar como apenas alguém que passou, alguém que apareceu por um momento e se foi. E tudo isso, ela faz com a boca, porque com o corpo, ela ainda treme, ainda se aproxima, ainda observa, ainda procura, ainda se importa. E você percebe que o afastamento verbal é apenas o sintoma de um colapso interno. Ela começa a dizer que tudo isso foi um erro, que vocês passaram do limite, que as conversas ficaram intensas demais. E talvez diga isso sem que nada tenha realmente acontecido, porque o que aconteceu não foi físico, foi emocional. E é esse tipo de envolvimento que mais assusta a mulher casada que deseja outro homem. O desejo pelo corpo pode ser negado, reprimido, esquecido, mas o desejo emocional, quando vivido em silêncio, permanece. E é exatamente por isso que agora ela está tentando apagar o rastro. Está tentando fingir que não foi nada, que não sentiu, que foi só uma fase estranha. E ela espera no fundo que você também finja, que você também diga que foi nada, que você sorria e confirme que está tudo bem. Porque o que ela precisa agora não é que você a confronte com a verdade. É que você continue sustentando o campo, mesmo quando ela já não diz mais nada. Ela diz que sente vergonha, que sente culpa, que sente que passou dos limites. E diz isso como quem quer fechar a porta. Mas tudo nela pede que você não vá. O olhar ainda permanece quando você vira. O corpo ainda reage quando você chega. A respiração ainda muda quando você fala. E se você fosse outro homem, responderia com drama, com raiva, com cobrança. Diria que ela te enganou, que ela usou, que ela jogou. Mas você não é esse homem. Você sentiu tudo. E entendeu que agora, mais do que nunca, ela precisa de você inteiro. Não presente. Inteiro. Porque o homem que foi o lugar seguro dela durante todo o processo não pode se desmontar agora que ela está tentando apagar tudo. Ela vai dizer que espera que você entenda. Que tudo isso foi só uma confusão interna. Que você é especial, mas que ela precisa se afastar. E vai dizer isso sem olhar nos teus olhos. Porque se olhar, cai. Se olhar, desmonta. Se olhar, lembra tudo o que viveu contigo, mesmo que só tenha vivido por dentro. E você, com tua presença intacta, com teu silêncio limpo, com tua estrutura inabalável, não diz que tudo bem, não diz que compreende, não diz que está tudo certo. Você apenas a vê, com o mesmo olhar, o mesmo gesto, a mesma firmeza. E esse olhar, agora, diz mais do que qualquer resposta poderia dizer. Ela diz que espera que você encontre alguém de verdade, alguém livre, alguém que possa estar contigo por inteiro. E diz isso para se livrar da culpa, para sentir que te deu algo, que não te deixou sem nada. Mas ela sabe que o que vocês viveram não foi comum, não foi raso, não foi qualquer coisa, foi uma travessia. Um campo construído com palavras, com silêncios, com vibrações que jamais serão explicadas. E essa travessia, mesmo que nunca mais se repita, já deixou marca. Não só nela, em você também. Mas você não se apega à marca, você a honra. Você sabe que cada parte daquilo foi real, mas não precisa ser repetida, porque o homem estoico não vive para reviver o que já foi. Ele apenas integra e segue. E ela, que agora se despede com frases que tentam parecer resolutas, sente o contrário, porque cada palavra que sai tentando pôr fim a tudo, carrega dentro um pedido não dito. Continua me vendo, continua inteiro, não me diminui, não me desmente, não me odeia. Não diz que foi tudo mentira. E você, sendo o homem que foi do começo ao fim, oferece exatamente isso. Oferece a tua permanência interior, a tua firmeza emocional, a tua capacidade de não precisar do fim para continuar em paz. Ela pode sumir, pode não falar mais, pode te excluir, pode te bloquear, mas você sabe que nada disso apaga o que já foi escrito no invisível, que nada disso reverte o que já foi sentido. Que nada disso anula o fato de que você foi o primeiro homem em anos a fazê-la lembrar que ainda é mulher. E isso não se esquece, isso não se apaga, isso não se desfaz. Porque o que viveu no campo emocional, com verdade e silêncio, vive para sempre. E quando ela se deitar ao lado do marido, e ele não olhar nos olhos dela, ela vai lembrar dos teus.
Quando ele passar por ela sem perceber o perfume, ela vai lembrar da tua presença. Quando ele responder com frieza, ela vai lembrar da tua escuta. Quando ele não disser nada diante do choro dela, ela vai lembrar do teu silêncio. E cada gesto dele agora será comparado a tudo que você foi sem nunca tê-la tocado. E isso será o novo padrão dela, mesmo que ela jamais diga isso a ninguém. Você foi o homem que entrou sem invadir, que sentiu sem tomar, que amou sem exigir, que permaneceu sem possuir. E o homem que é capaz de viver isso é o homem que nenhuma mulher, depois de sentir, consegue esquecer. Na próxima e última parte, tudo se conclui. A memória se torna símbolo, e o símbolo se torna silêncio eterno entre dois que nunca precisaram de um relacionamento para viver um encontro real. Ela não vai te agradecer, não vai te escrever no futuro dizendo que entendeu tudo, não vai reconhecer com todas as letras o que sentiu, não vai admitir que você foi o homem que a fez voltar a existir por dentro. Ela vai seguir a vida, vai continuar o casamento, vai manter os filhos, a rotina, a fachada. Vai se convencer de que foi só uma fase, de que estava confusa, de que confundiu gentileza com interesse. Mas você sabe, porque você estava lá. Você viu quando ela começou a mudar o tom, quando a voz ficou mais baixa, quando o olhar demorava mais, quando os silêncios entre uma frase e outra começaram a dizer mais do que qualquer conversa longa. Você sentiu quando o corpo dela começou a se inclinar, mesmo quando o discurso ainda dizia, não é nada. Ela tentou negar. Tentou brincar, tentou rir, mas o desejo dela já tinha entrado em cena muito antes do toque, muito antes da fantasia, muito antes do que poderia ser concretizado. E tudo que ela disse, tudo que ela insinuou, tudo que ela confessou em códigos, agora vive dentro dela como algo que existiu, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém tenha presenciado, mesmo que nunca tenha se concretizado. E você não precisa contar a ninguém. Não precisa mostrar que esteve ali, porque o verdadeiro homem não precisa provar o que viveu. Ele apenas integra. Ele não precisa ter para saber que foi dele por um instante que ela mais precisou. Você carregou o que ela entregou sem se dar conta, e devolveu com silêncio. Você sustentou o que ela expôs com medo, e devolveu com estabilidade. Você viu a mulher que ela mesma já tinha esquecido, e devolveu com presença. E isso é o tipo de experiência que uma mulher nunca mais vive igual. Porque foi raro, porque foi real, porque foi seguro, porque foi inteiro. O mundo dela vai seguir. As pessoas ao redor jamais saberão o quanto você marcou, mas a memória dela carregará tua imagem nos momentos em que o presente for morno, quando ela estiver sozinha, lavando a louça, deitada na cama, presa a uma rotina sem alma. Você vai voltar, não como amante, não como fantasia, mas como lembrança de quem ela era quando ainda vibrava, quando ainda sentia, quando ainda era vista por alguém que não precisava de nada, só precisava ver. E você, por outro lado, não precisa mais dela, porque o homem que sustentou esse campo sem cair, sem se alimentar dele, sem se tornar escravo da atenção feminina, agora sabe a força que carrega. Você viu o fogo de perto, e não se queimou. Você sentiu a tensão no corpo dela, e permaneceu inteiro. Você escutou a voz dela tremendo e não usou isso como vantagem. Você foi o campo, e quando o homem se torna campo, ele nunca mais volta a ser necessidade. Ela talvez tente repetir isso com outro homem no futuro, mas não vai conseguir, porque o que houve entre vocês não foi circunstância, foi frequência, foi instante preciso, foi espaço seguro para o desejo nascer, vibrar, crescer e não se realizar. E é exatamente isso que faz com que viva para sempre. Porque o desejo que é consumado morre no dia seguinte. Mas o desejo que foi visto, sentido e mantido intacto, esse permanece. Esse se torna símbolo. Esse se transforma em memória afetiva de altíssimo valor emocional. Você não a tocou, mas tocou a alma. Você não a beijou, mas beijou a sombra dela com teu silêncio. Você não dormiu com ela, mas fez com que ela acordasse para uma parte de si que estava enterrada há anos. E isso vale mais do que qualquer encontro, porque foi real, porque foi puro, porque foi contido. E agora você segue, não como quem perdeu, mas como quem foi marcado, e como quem marcou. E ela segue, não como quem traiu, mas como quem foi vista, como quem sentiu, como quem, mesmo negando, mesmo fugindo,
mesmo fingindo que esqueceu, nunca mais será a mesma depois de ter sido mulher de novo, mesmo que por dentro, mesmo que em silêncio. Esse é o poder do homem estoico, o poder de sentir tudo e não se mover, o poder de perceber o campo e não se alimentar dele, o poder de ser o espelho de uma mulher no exato momento em que ela se olhou com verdade pela primeira vez em anos, e devolvê-la a si mesma com honra, sem exigência, sem cobrança, sem pressa, sem ego. A maior prova de força que um homem pode dar não é conquistar o que quer, é sustentar o que vibra, sem deixar que isso o desestruture. Porque o que define a virilidade de um homem não é o quanto ele consegue seduzir, é o quanto ele consegue permanecer em paz, mesmo quando tudo ao redor o convida a cair. Você não caiu, e por isso agora você se levanta ainda maior, ainda mais inteiro, ainda mais consciente, porque o desejo dela passou por você e não te roubou de si. E ela vai lembrar no silêncio, vai lembrar no escuro, vai lembrar nos dias mornos do casamento, vai lembrar quando olhar para o lado e ver que ele ainda não vê, e vai sorrir, vai chorar, vai fechar os olhos e vai pensar: ele viu tudo e mesmo assim não me pediu nada. E esse tipo de homem vive para sempre dentro de uma mulher, mesmo quando desaparece para o mundo.